Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, agora a nova fase pandemia, mesmo que esteja na fase verde, mas nós ainda estamos fazendo remotamente. E hoje nós estamos aqui com o professor, mais uma vez, uma honra trazer aqui o professor Marcelo Lamy, que é o vice-coordenador do mestrado em Direito da Saúde, logo também doutorado em Direito da Saúde da Universidade de Santa Cecília, que vem falar também para a gente um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que está começando a viger agora, em 2020, e que já até discutimos sobre essa lei no nosso segundo congresso, ano passado, Internacional de Direito da Saúde da Universidade de Santa Cecília, e agora, em 2020, nós estamos aí aprendendo a lidar com ela. E o professor Lamy vai nos explicar, ele que é especialista nessa lei como ele é, o escritório do professor Lamy, junto com o Dr. Danilo Oliveira e com a Adriana Santos, eles estão aí fazendo palestras, minicursos, indo nas empresas, conversando com as pessoas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Professor, boa tarde, um prazer enorme estar novamente com você no programa Jovens Pensadores. Boa tarde, Rosilma. O prazer é meu de participar desse seu programa. Ele sempre é um sucesso, então é uma oportunidade única que a gente tem de divulgar aquilo que nos preocupa. Nós temos várias preocupações com relação à saúde, sabe que esse é meu labor cotidiano, né, como investigador, como pesquisador e como advogado também. Realmente o dia a dia da saúde, o enfrentamento dos problemas, né, que nós passamos para efetivar o direito da saúde sempre me preocupam. E recentemente nós estamos passando, né, desde o mês de setembro, quando entrou em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma lei já não tão nova, é uma lei de 2018, só que ela entrou em vigência agora em setembro, agora o último setembro, e ainda entrou em vigência parcial, porque ela entra em vigência fixando as condutas devidas, né, aquilo que pode ser considerado ilícito quanto ao comportamento, mas ainda não estabeleceu se estabeleceu a vigência das sanções administrativas, né, da possibilidade de multas pecuniárias estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, portanto, ela tem uma vigência parcial, a completa será só em agosto de 2021. No entanto, pode ser a legislação um comportamento ilícito, né, contrário ao direito, com relação ao tratamento de dados, aqueles que não se adequarem a essa legislação. E o que se dá atenção na legislação geral, na Lei Geral de Proteção de Dados? Todos os dados pessoais, né, que nós rotineiramente informamos, né, em todas as relações contratuais, em todos os negócios, né, nós damos nosso nome completo, nosso RG, CPF, endereço, e tudo aquilo que é necessário para qualquer relação negocial. Essas informações básicas e todas as possíveis, né, desde convicções religiosas, questões de saúde, dados pessoais, né, que somos entrevistados para fazer uma anamnese numa consulta médica, todos esses dados que eu posso conectar com um indivíduo, com uma pessoa, eles têm que ser protegidos, né? Protegidos pela privacidade, protegidos pela intimidade, o direito de que nós sejamos, essas informações não fiquem circulando por aí. Essas informações são preciosas, são muito relevantes para o mundo empresarial, porque a empresa, em verdade, trabalha com isso, né? A empresa, em verdade, vive disso, né? Que empresa que não precisa de informação das preferências dos seus clientes, dos gostos, né, do seu cliente, daquilo que dá certo nos negócios, aquilo que dá errado, e em cima dessas informações, poder divulgar, fazer o marketing do seu negócio. Toda empresa depende de dados. Acontece que os dados chegam às empresas
em determinados momentos, né, quando a empresa tem em contato com o seu cliente, ou quando recebe de um eventual fornecedor essas informações, ou quando ela produz essas informações. Quando ela mesma produz, né, assim, entra em contato com o cliente, faz uma anamnese, uma avaliação, e eu estou produzindo lá, estou colocando, estou dando nota, estou classificando, estou dizendo o que a pessoa tem, o que ela não tem. Então, estou produzindo informações sobre uma pessoa. Todo esse conjunto de dados, que é da essência de todo e qualquer negócio, ele precisa ser protegido, ele não pode ser captado para ser usado para outros fins, para fins que sejam, qualquer que seja, né, que sejam fins partidários, políticos, fins religiosos, fins mesmo comerciais, mesmo mercantis, há que se tomar muito cuidado. Nós vivemos imersos numa sociedade despreocupada com isso, né? E é por isso que cresce um Google, cresce um Facebook, cresce um Twitter, cresce um Instagram reativo, né? Um Facebook reativo, que a gente entra lá no Facebook e de repente aparece a propaganda de uma coisa que a gente já está procurando. Assim, são as nossas informações que são compartilhadas facilmente por nós mesmos, muitas vezes somos nós mesmos que compartilhamos as nossas informações, sejam dados, seja texto, seja som, seja imagem, seja vídeo, são todos dados que nós compartilhamos. E as empresas utilizam essas informações para fins que são bons, né, que produzem resultados bons para todos nós, mas também para fins que podem ser preocupantes, né, podem ser preconceituosos, podem ser discriminatórios. São dados que são muito delicados, e pensem do ponto de vista negocial. Se eu tenho informação que a doutora Rosilma tem uma questão de saúde congênita, e que faz com que ela recupere lesões lentamente, mais lento que os demais, eu não vou contratar a doutora Rosilma para ser minha esportista, para ser minha jogadora do meu time de futebol, do meu time de vôlei, de basquete, de natação, o que seja, porque no dia que ela é excelente esportista, é um craque, mas no dia que ela sofrer uma lesão, eu estou perdido, ela vai ficar afastada muito mais tempo do que os outros e vou ter prejuízo. Será que eu posso ter acesso a esse tipo de informação? Esse tipo de informação que é tão íntimo da saúde genética, informação genética sobre uma determinada pessoa? Então, o que acontece, então, com a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma nova normativa que veio para regular uns primeiros passos. Eu até entendo que essa lei não será a primeira, virão outras na sequência, para regular os primeiros passos de o que nós precisamos adequar dentro do mundo empresarial com relação ao respeito aos dados pessoais. Respeitos relacionados à privacidade, à intimidade, respeito no que diz até mesmo à segurança da informação, que a informação coletada não seja depois desviada, deturpada, utilizada de uma maneira equivocada, assim, até mesmo porque eu preciso, assim, eu sou um paciente, eu quero ter acesso ao meu prontuário médico. Meu prontuário médico é um direito meu de ter acesso àquelas informações. Eu também quero que os dados que foram coletados sobre a minha pessoa, do ponto de vista médico, fiquem estáveis, que não entra ninguém lá e modifica, não entra ninguém lá e altere aquelas informações da minha vida, do meu histórico de saúde. Por quê? Porque nos próximos tratamentos isso influenciará. Então também tenho que ter segurança nas informações, tenho que ter segurança nos dados, não só a privacidade é a questão, é não só proteger os dados, mas garantir que eles sejam de qualidade, garantir que eles não sejam destruídos, serem armazenados por bastante tempo, o tempo que se fizer necessário para aqueles próprios dados, não ser transmitido para outras pessoas sem a necessidade. Ou seja, essa é a preocupação central da LGPD. Quando nós vemos na mídia as discussões sobre o que a LGPD implica, pensem assim, é um primeiro passo de adequação para as empresas para que os dados sejam protegidos. Quando a gente fala proteção dos dados, é proteger ela em todas as dimensões. Proteger para que a gente capte bem o dado corretamente, que a gente não enxergue errado o dado, que a gente armazene bem o dado,
que nós trabalhemos o dado de uma maneira correta, as análises que a gente faz, classificações que faz sobre os dados, que distribuamos, né, os dados para as pessoas que precisarem ter acesso a esses dados, mas não para todo mundo. O fluxo das informações precisa ser pensado. Então, é para isso que existe a LGPD. Mas é o primeiro passo. É a primeira proteção que se estabelece no direito brasileiro, dizendo não que esses dados precisam ser protegidos, sigilosos, que afetam a privacidade e a intimidade, que eles têm que ser tutelados. Não, isso já existia em várias legislações, desde a Constituição, a lei, o Marco Civil da Internet, o Estatuto dos Idosos fala disso, o Estatuto das Pessoas com Deficiência fala isso, ou seja, várias normativas já protegem os dados. Mas a LGPD é a primeira que diz como a gente deve mudar os negócios empresariais, as sociedades empresariais, para que os dados sejam protegidos, para que os dados sejam tutelados pelas empresas. Ele atribui responsabilidade, a LGPD atribui responsabilidade às empresas de se adequarem nas suas condutas. As condutas têm de ser de proteção dos dados. E quem não mudar esse tipo de comportamento dentro das empresas será penalizado. Poderá ter consequências de penalização de um poder de polícia que se instaurará ano que vem. A autoridade nacional, que terá poder fiscalizatório e poderá sancionar as empresas com multas pesadíssimas, multas de 2% do faturamento, multas que em cada infração pode chegar a 50 milhões de reais, quer dizer, não são multas pequenininhas, para as empresas que têm maiores faturamentos a multa será pesada. Então isso está anunciado que acontecerá. Esta imposição de mudanças de conduta para as empresas que precisam tutelar as informações. Assim, esse é o aspecto amplo, esse é o aspecto geral da LGPD. Eu sei que eu fui longo, viu, Rosilma, para explicar o que é a LGPD, mas era preciso. Foi excelente, eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque a gente fala da lei, mas às vezes as pessoas não sabem o que é proteção de dados. Foi bom porque você deu essa visão geral, nós vamos fazer um rápido intervalo, e aí então depois, quando a gente voltar, eu queria que você explicasse em relação às empresas, porque nós até tivemos conversando outro dia sobre isso, que muitas pessoas estão dando mini cursos sobre essa história da Lei Geral de Proteção de Dados, mas não estão justamente, as pessoas não estão se preocupando com o tipo de negócio que vai ter que ser modificado para se adequar à lei. Não é simplesmente com medo da punição que você vai maquiar, mas você vai ter que mexer bastante no tipo de negócio. Mas aí a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.
voltamos e agora nós voltamos com o professor Marcelo Lamy, que vai nos explicar como é essa história de modificar os negócios, professor Lamy. Não é só dar uma adequadazinha para não ser punido, porque a lei está aí, ou é realmente repensar numa nova realidade? Como é que é isso? A pergunta é excelente, Rosina. Você colocou o dedo na ferida, é algo que eu tenho repetido muitas e muitas vezes em várias palestras. E que às vezes eu tenho dificuldade que as pessoas compreendam, mas eu vejo que você está à frente, já fez a pergunta assim, no ponto concreto, dedo na ferida, lá vamos curar a ferida ou não. Tem muita gente que está enfrentando a LGPD como mais um encargo, mais uma tarefa, mais um custo para a empresa que terá que enfrentar para evitar dor de cabeça. Tem muita empresa olhando para a LGPD como o governo inventou mais essa responsabilidade, mais esse custo, mais esse risco. De novo, parece que o governo, o Estado está contra as empresas, né? E esse posicionamento diante da LGPD, inclusive, gera uma reação muito burocrática, a reação que está se percorrendo pelo Brasil, perigosa, uma reação perigosa, porque ela não resolverá o problema, pode ser que até agrave o problema, porque ela está mascarando a questão. A reação é de umas empresas de escalarem os setores jurídicos para resolver a questão da LGPD, achando que fazendo uma série de termozinhos de consentimento, desculpe a expressão termozinhos, mas são termos, né? São termos de consentimento, em que as partes vão concordar que os dados vão ser coletados e tudo está resolvido. Não está resolvido nada. Claro que é um instrumento de proteção. Os dados estão sendo legitimamente colhidos, legitimamente armazenados. Mas isso não impedirá que haja vazamentos, que haja rompimentos de privacidade, que haja problemas de sigilo lesados. Ou seja, isso não resolverá. Então, há empresas que estão escalando o jurídico para criar uma série de documentos e que com esses documentos tudo está resolvido. Põe uma cláusula aí no contrato, faz um termo aí de política de privacidade, põe no site, faz um termo de consentimento aí para o paciente. Quer dizer, essas coisas têm que ser feitas? Têm que ser feitas, mas isto não resolverá. Outro caminho de reação, que tem muitas empresas percorrido, é o caminho de resolver tecnologicamente. Então eu vou chamar a TI. A TI vai me pegar um protocolo de segurança melhor, nós vamos armazenar os dados agora num banco de dados na nuvem que tem protocolo de criptografia, que tem um protocolo tal e qual, porque assim não vai ter invasão, não vai ter hacker que dê conta, ou seja, nós vamos melhorar a nossa tecnologia informática de armazenamento de dados, de coleta, armazenamento, distribuição de dados. Claro que isso também tem de ser feito, mas isso também não resolverá a questão. Por que não resolverá? Isso que é o dedo na ferida que eu falo. Porque a questão da proteção dos dados, primeiro, ela está na cultura de todos nós. Primeiro fato que nós temos que alterar é cultural. É cultural. Imaginem vocês que uma enfermeira que é apaixonada por um Zeca do Pagodinho está atendendo o Zeca do Pagodinho no hospital. Ela vai tirar foto com o Zeca Pagodinho lá na cama, lá deitado, assim, e vai mandar para tudo quanto é amigo. Então, num ambiente de trabalho, quantas e quantas vezes as pessoas não tiram selfies e distribuem isso no ambiente de trabalho? O próprio funcionário faz isso. Quer dizer, nós temos uma cultura de exposição. Esta cultura de exposição não é só na nossa vida privada, é também na vida concreta das empresas. Então nós precisamos começar o processo mostrando para todo e qualquer empreendedor, dentro de cada funcionário, de toda a rede de negócios, que é preciso mudar a cultura da proteção dos dados, que as informações das pessoas são delas, não são minhas, por mais que eu tenha que coletá-las, que eu vá analisá-las. Então, exige começar por uma transformação de cultura.
que se reflete em operações concretas. Padrões operacionais. No gerenciamento administrativo, usa-se muito esse nome, POP, né? Padrões operacionais, né? Quer dizer assim, patamares, né? De operacionais padrões, né? Eu tenho um procedimento operacional padrão. Então, como é que eu faço? Quando chega o cliente, eu faço ele sentar na mesa, eu peço um RG dele, eu insiro o RG no sistema, depois eu pego essa informação, mando para fulano. Eu tenho todo um ato a ato sequenciado relacionado aos dados e relacionado ao fluxo de dados, a coleta, produção de dados e fluxo de dados. Esses procedimentos, eles estão afetados por culturas empresariais. E nós vamos precisar alterar as culturas e os próprios procedimentos. É dos procedimentos que nós dependemos e não da tecnologia que nós usamos. Se eu tenho um livro que eu anoto tudo aqui, eu sou do mais antigo, eu sou do homem cabelo branco, né? Então eu sou das antigas, então eu faço todo o registro das operações do meu negócio num caderno. Eu pego lápis, não uso nem caneta, ponho lá atrás da orelha, sabe? Eu sou um tradicional, faço tudo lá no caderno. Se esse caderno ficar circulando na mão das pessoas, a privacidade foi rompida. Dá na mesma. Não tem nada a ver com tecnologia isso, é com o rompimento. A tecnologia é um instrumental e não tem nada a ver com o documento, é como eu deixo escapar as informações. Eu deixo que as pessoas que não deveriam ter tenham acesso. Então isso é muito mais profundo do que a questão jurídica, é muito mais profundo do que a questão tecnológica, porque ela envolve uma questão cultural e processual, é o procedimento cotidiano implantado nas nossas vidas pessoais e que nós levamos para as vidas profissionais. Isto terá que ser alterado para que a gente consiga proteger esse valor precioso. E quando eu falo valor precioso, é preciso chamar a atenção, não existe negócio sem os dados. Se eu não tiver informação dos dados, o negócio quebra. Se eu ficar tentando prestar serviços ou produzir produtos e vender sem ter informação, eu vou fazer loucuras e só vou quebrar. Qualquer empreendimento quebra sem informação. Então nós precisamos dos dados para que os negócios se sustentem e apresentem lucratividade, deem resultado. A questão é como coletar esses dados, proteger esses dados, distribuir esses dados. Esse conjunto de práticas precisa ser estudado. E, para isso, o que nós propusemos no nosso grupo de pesquisa, junto aí com o Dr. Danilo de Oliveira, a doutora Adriana Santos, que me ajudam muito no estudo deste tema, nós criamos dentro do nosso escritório e estamos escrevendo, devemos lançar um livro agora, se der tempo, ainda até o final de novembro, começo de dezembro, a gente termina um livro sobre esse assunto da LGPD, a ser publicado pela editora Matrioska. Nós estamos consolidando um método propriamente operacional e ágil das empresas se adaptarem à LGPD. E um método que não é apenas jurídico, não é apenas tecnológico, envolve essas dimensões, mas é um método, acima de tudo, de projeto, de gestão, gerenciamento de projeto, que segue algumas fases importantes. Nós nos baseamos numa metodologia britânica chamada Prince2, e nessa metodologia, inspirados nessa metodologia, criamos um método de adaptação empresarial à LGPD. E uma das coisas que marca bastante esse método, e isso é uma provocação, mas certamente ficará isso até para um outro debate. A primeira fase do método de adaptação empresarial, nós intitulamos de startup. Startup é aquilo que todo mundo chama de startup. Aquilo que é aquele laboratório, sabe, na garagem, do jovenzinho que está lá na garagem e vai ter uma ideia genial que vai mudar o mundo. Então, a primeira fase da adaptação empresarial LGPD significa botar a cabeça para pensar
conhecer, fazer uma pesquisa de campo dentro da empresa, ir para um departamento, ir para o outro, conhecer, falar com o gerente, falar com o responsável pelo setor da secretaria, pelo financeiro, pelo RH, pelo que for, porque informações dentro de uma empresa são dos clientes, são dos funcionários, são dos fornecedores, tudo isso é dado dentro da empresa. Eu preciso ir a todos os setores, conhecer, trocar ideias com todos os responsáveis, e às vezes não só com o responsável, mas também com aquele que é o operacional, que toca o negócio mesmo, fazer entrevistas. Aí a doutora Rosilma sabe muito bem que a gente gosta muito desse instrumental de pesquisa, de interação com as pessoas, para buscar a realidade e não ficar só nos livros. Tem que se fazer pesquisa de campo dentro da empresa, ou pesquisa de campo dentro da empresa. Com estes dados, botar a cabeça para brilhar, funcionar e achar uma solução de adaptação empresarial a tratamento de dados, à proteção de dados. Por isso nós chamamos de startup, porque não tem solução pronta. Se os senhores forem ao mercado, forem assistir palestras e forem vendo as pessoas falarem, alguém falar que é especialista em LGPD, desconfiem, porque ninguém sabe o que acontece, nem na União Europeia, que é um pouco mais antiga a lei, que é a GPDR, né, que é um pouquinho anterior da nossa LGPD, nem lá se tem modelo desenhado de como resolver o problema. E eu disse, a LGPD é o primeiro passo de algo que nós vamos incitar, começar a adaptar os negócios ao tratamento, ao respeito aos dados que a gente jogou fora, jogou no lixo nos últimos anos. Nos últimos anos a gente deixou as empresas crescerem à vontade com os dados correndo solto, né? Vendendo banco de dados, vendendo banco de e-mails, vendendo o que for, quer dizer, tudo por baixo dos panos acontece. E às vezes nem é por baixo dos panos, é às claras. Não, nós vamos começar agora uma virada de corrigir este processo, que é o processo de aprendermos a proteger os dados. É um primeiro passo. Ninguém sabe como devemos fazer isso. E cuidado com amparar-se em soluções mágicas da TI ou soluções mágicas do jurídico. Estou falando mal da minha classe, desculpa, eu sou advogado, mas estou falando mal da minha classe. O jurídico não resolve. Não existe resposta pronta, porque é tudo muito novo, né, professor? E aí eu queria convidar, porque nós estamos terminando o programa, infelizmente, queria convidar você, já deixar convidado, para quando você lançar o livro, que for lançar o livro, pela editora Matriosca, minha querida Patrícia Mello, um beijo para ela, Luciana, maravilhosas, meninas idealistas, que são as sócias proprietárias da editora Matriosca, aí você volta para me dizer mais detalhes sobre esse caminhar, o startup e o caminhar, que não é receita pronta, ninguém tem receita pronta, porque é tudo muito novo, e aí você já apresenta o livro aí para nós adquirirmos e aprendermos. Bom, Rosilma, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado por ter podido, né, apresentar essas ideias e inquietações minhas sobre a proteção de dados. E compromisso, voltaremos aqui para discutir ainda esta questão. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que passamos na TV Com Santos e às 15h30 na TV Com Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros. Até o próximo programa, se Deus quiser.